Dois adolescentes estão se beijando do lado de fora de um celeiro na cidade de Wengerberg, quando encontram uma jovem deformada de olhos roxos chamada Yennefer. Yennefer tem uma corcunda e o maxilar torto, sendo intimidada pelos dois por causa de suas deformidades. Enquanto a agridem, Yennefer subitamente desaparece e aparece em um lugar chamado Torre da Gaivota, em Aretusa. Lá, há um homem chamado Istred, que explica a ela que abriu um portal para chegar ali e que possui poderes mágicos, mas ela não acredita. Ele a alerta de que o uso de magia fez dela um alvo para outras feiticeiras que virão atrás dela. Istred pega uma flor, a come e abre um portal especial e impossível de rastrear para que Yennefer volte para casa. Assim que Yennefer retorna, uma feiticeira chamada Tissaia chega fingindo querer comprar porcos, mas na verdade quer levar Yennefer. O pai de Yennefer, já enojado com a filha, concorda em vendê-la por metade do preço de um porco. A mãe protesta, pois sabe que Tissaia é uma bruxa, mas o pai não se importa. Tissaia leva Yennefer para Aretusa. Em Aretusa, Yennefer fica arrasada por ter sido vendida por metade do preço de um porco e tenta cometer suicídio, cortando os pulsos, mas não é permitida morrer. Ela diz a Tissaia que queria ter controle sobre algo em sua vida ao tirar a própria vida. Mas Tissaia responde que isso não era controle, era rendição. Yennefer participa de sua primeira aula ao lado de outras jovens que também demonstraram afinidade com a magia. Tissaia ensina que para realizar feitiços é preciso extrair poder de algo. Ela entrega uma flor a cada aluna e pede que retirem energia dela para fazer uma pedra flutuar. Todas conseguem, menos Yennefer. Frustrada, Yennefer sai da sala. Mais tarde, ela retorna à Torre da Gaivota e conhece Istred formalmente. Na aula seguinte, Tissaia ensina as alunas a ler os pensamentos umas das outras e descobrir seus maiores medos usando magia. Yennefer tem dificuldades novamente. Frustrada, ela trapaceia, fingindo ter lido a mente da colega, mas Tissaia percebe a mentira. Tissaia então revela o maior medo de Yennefer, que ninguém a amaria, mesmo se fosse bonita. Desesperada, Yennefer desabafa com Istred, dizendo que só quer ser boa em algo pela primeira vez na vida. Istred conta que também teve dificuldades no início e que está tudo bem. Ele permite que ela leia seus pensamentos como prática e, surpreendentemente, ela consegue. Na noite seguinte, Tissaia acorda todas as jovens e as leva para a Torre da Gaivota para um novo teste: capturar um raio em uma garrafa. Várias tentam e falham. Yennefer tenta, mas é atingida pelo raio e arremessada para longe, parecendo absorver a energia. A próxima garota consegue realizar o feito e Tissaia a observa com orgulho, enquanto olha para Yennefer com desaprovação. Furiosa, Yennefer tenta direcionar o raio contra a colega, mas Tissaia o desvia. Tissaia diz a Yennefer que ela é fraca e patética por ceder às emoções e que feiticeiras devem ser conselheiras de reis. Se não controlar suas emoções, não é adequada para a função. Yennefer procura Istred e desabafa que está falhando em todos os testes e provavelmente será mandada para casa. Ele diz que se verão novamente, mas ela pede que ele ensine a fazer o portal especial. Istred hesita, pois é uma magia antiga proibida, mas, ao ver o desespero dela, muda de ideia. Ele explica que a magia foi ensinada aos humanos pelos elfos, que depois os massacraram para se apropriar do conhecimento. Istred pega a flor de antes e explica que ela só cresce onde sangue élfico foi derramado. Ele entrega a flor a Yennefer, pedindo que ela dê uma mordida e diga uma invocação. Ela faz isso e o portal se abre. Istred fica chocado por ela conseguir realizar um feitiço tão avançado de primeira e pergunta como. Yennefer revela que seu pai era meio elfo, razão pela qual foi amaldiçoada com deformidades e tratada como pária. O homem do celeiro era apenas seu padrasto. Eles se beijam. Descobre-se que Yennefer estava tentando recuperar a flor especial para Tissaia o tempo todo. Tissaia queria testar se Yennefer conseguiria controlar suas emoções para completar a missão. Yennefer pergunta se isso significa que poderá ascender, ou seja, ser designada a um rei. Tissaia apenas pede que ela escute por uma batida na porta. Enquanto isso, Istred também trabalha para seu superior, Stregobor, e conta que Yennefer é um quarto élfica. À noite, Yennefer ouve batidas nas portas de suas colegas, mas não na dela. Ela as segue e observa Tissaia transformando as garotas em enguias. Tissaia percebe que Yennefer está espiando e a chama. Pede que ela empurre as enguias na água. Yennefer entende que as enguias serão usadas como condutores do poder de Aretusa. Ao perceber que não foi transformada, Yennefer compreende que ascendeu e conquistou a aprovação de Tissaia. Ela empurra as colegas na água enquanto Aretusa se energiza. A partir de então, Istred e Yennefer desenvolvem um relacionamento sexual. Yennefer passa a ter muito mais controle sobre sua magia.
Ela chega até a conjurar uma plateia mágica para assistir ao encontro sexual com Strad. Strad se pergunta se eles poderão continuar com esse relacionamento após a cerimônia de iniciação, já que ele partirá para explorar ruínas pelo mundo, e Yennefer será colocada na corte do rei de Aedirn, seu país natal. Ela diz que, se conquistar o favor do rei, poderá convidar Strad para explorar as ruínas de Aedirn. Yennefer conta a Strad que está preocupada com o processo de encantamento. O procedimento que transforma as feiticeiras na personificação da beleza perfeita, apagando todas as imperfeições. Ela explica que todas as outras jovens sabem exatamente como querem parecer, mas ela não. Tudo o que sabe é que quer voltar para casa e não ser mais a garota assustada de antes. O homem responsável por encantar as feiticeiras diz a Yennefer que transformará sua aparência, não importa o quão difícil seja. Tissaia chega e diz a Yennefer que todos têm que lidar com suas falhas no espelho, mas elas não. Elas podem ser e parecer do jeito que quiserem. Yennefer responde que não sabe por onde começar. Tissaia então orienta Yennefer a imaginar a mulher mais poderosa do mundo, cada detalhe de sua existência. Tissaia transfere os pensamentos de Yennefer para o espelho, fazendo-a ver essa mulher. Enquanto isso, ocorre uma reunião do capítulo de Aretusa. Tissaia menciona que Yennefer será enviada para Aedirn, porque é de lá, e o rei prefere feiticeiras de seu próprio reino. Porém, é dito que o principal parceiro comercial de Aedirn odeia elfos, e como Yennefer é parcialmente élfica, sua designação desagraria essa aliança. Tissaia fica chocada ao descobrir que Stregobor sabe da linhagem de Yennefer, mas tenta defendê-la. No entanto, na votação, todos concordam que Yennefer deve ser enviada para Nilfgaard, um reino inferior com um rei inadequado. Ao saber disso, Yennefer fica furiosa e exige uma audiência com o capítulo. Tissaia explica que o problema foi sua linhagem. Yennefer pergunta por que Tissaia contou sobre seu sangue élfico, mas Tissaia nega. Yennefer então percebe que foi Strad quem revelou seu segredo. Durante a cerimônia de iniciação, Strad percebe que Yennefer não está presente e vai procurá-la na Torre da Gaivota. Yennefer está redigindo um documento para que seu padrasto assine, declarando-a como filha legítima e limpando seu histórico familiar. Strad diz que isso não funcionará, especialmente porque ela perdeu a cerimônia de iniciação e tudo já terminou. Ela o confronta por ter revelado seu segredo. Ele pede desculpas e afirma que não sabia como a informação seria usada. Quando ela o acusa demais, ele retruca dizendo que sabe que ela também o espionou, a mando de Tissaia. Strad tenta consertar a situação e propõe que Yennefer viaje com ele pelo mundo explorando ruínas. Yennefer responde que esse é o sonho dele, não o dela, e que não deseja ser apenas alguém segurando uma pá enquanto ele realiza seus objetivos. Isso deixa Strad profundamente chateado, pois ele acreditava que Yennefer queria estar com ele. Ela revela que nunca permitiu que ele acessasse todos os seus pensamentos. Ele a acusa de ser um peão de Tissaia. Yennefer responde que o mundo dela não é cheio de maravilhas e romances como o dele. Strad a alerta de que nenhuma beleza a ajudará se ela continuar pensando assim. Ela responde que não quer beleza, ela quer poder. Na cerimônia de iniciação, todas as jovens feiticeiras estão dançando com os reis que irão servir. Yennefer procura o mago responsável pelo encantamento e exige que ele comece o processo imediatamente. Ele explica que precisa preparar as ervas que a deixarão inconsciente, mas Yennefer insiste para que ele comece sem demora. Ele a amarra a uma cadeira e a alerta que o procedimento tem um preço. Se prosseguir, nunca poderá ter filhos. Yennefer diz que entende. Ela pede que ele mantenha as marcas nos pulsos de sua tentativa de suicídio e seus olhos élficos roxos. O processo começa com a remoção do útero de Yennefer, que grita de dor. O útero é usado para criar uma tinta especial para o feitiço. O mago usa essa tinta para destacar as deformidades em seu corpo. As deformidades começam a se transformar, e a coluna de Yennefer se endireita. A dor é insuportável. Ela se contorce e grita, quebra as correntes e cai no chão em agonia. Eventualmente o processo é concluído e ela desmaia de exaustão. Na cerimônia de iniciação, Tissaia e Strad sentem algo. As portas do salão se abrem e uma deslumbrante Yennefer entra no baile. Todos ficam boquiabertos com sua beleza. Ela vai direto ao rei de Aedirn, sabendo que ele preferiria uma feiticeira de seu próprio reino. Ela lhe oferece a mão para dançar. Tissaia tenta intervir, mas o rei está encantado com a beleza e a postura de Yennefer. Tissaia e o restante do capítulo de Aretusa percebem que Yennefer tomou o controle da situação, mas diante de um evento tão respeitável, não tem escolha a não ser se conter. Yennefer dança confortavelmente com o rei de Aedirn, consciente de que todos ao seu redor a observam. Ela saboreia cada momento.